Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nesse comecinho de ano, o que é que a gente viu tanto? A gente viu verbos, propriamente dito, né? A gente viu muito verbo, a gente viu uma coisinha ou outra sobre a fala, sobre a escrita, sobre a nossa língua, sobre o português em si, a nossa disciplina, o que é que a gente estuda, tá? A gente viu isso. E por bastante tempo a gente viu verbos, tá? Vimos as conjugações verbais, vimos os modos verbais, vimos os tempos verbais e vimos todos eles juntos, tá? Cada um. Também falamos um pouquinho de oração, de sujeito, mas nada profundo em relação a isso, tá? Hoje eu quero que vocês façam uma coisinha um pouquinho diferente, tá bem? A gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Peguem os livros de vocês, tá? Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, que tem esse índio bonito de costas, tá? Pegamos o livro e vamos abrir, tá? Abram o livro de vocês no sumário. O que é o sumário? Sumário é essa partezinha aqui, pessoal, ó. Em que se encontram os capítulos, os assuntos e as páginas respectivas de cada assunto, tá? Onde se encontra cada coisa. Aqui é onde a gente vai ver cada coisinha. Eu quero que a gente dê uma olhadinha aqui no nosso sumário, no nosso livro. Vamos folheá-lo um pouco e vamos ver um pouquinho essa parte, tá bem? Primeiramente, o livro de vocês, ele é dividido em 8 capítulos, tá? São 8 capítulos. Tá? O planejamento de aulas que eu tenho com vocês é de dar pelo menos 2 capítulos por bimestre. A gente tem 4 bimestres, se a gente der 2 capítulos por bimestre, a gente chega lá no 4º bimestre terminando o 8º capítulo, tá? É assim que eu estou organizando. Lógico que pode acontecer algo que impeça isso. Pode acontecer algo que acelere isso, tá? E a gente termine antes. Mas o planejamento é esse, tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro capítulo. Cada capítulo, pessoal, eles vêm aqui, ó. A organização deles é essa, né? Vem a página, o capítulo e o título do capítulo. Cada um tem um título. Cada capítulo tem um título. O primeiro capítulo a gente tem, que é o capítulo 1, né? Ele se chama Lá Vem História, tá bem? Lá Vem História. E nesse primeiro bimestre, o que é que a gente vai observar aqui no nosso livro, ó? A gente vai ter o assunto que é o substantivo e adjetivo. A gente vai estudar sobre substantivo e adjetivo. Vamos ver preposições. Vocês sabem o que são preposições? A gente estudou também isso ano passado, hein? Preposições. Vamos ver o uso do X e do CH. Isso aqui vocês estudaram mais para o final do ano, eu acredito, né, pessoal? Mas, pelo menos quem estudou comigo, quem não é novato, mas esse ano a gente vai ver ele um pouquinho mais cedo. Vamos ver aqui no começo do ano, tá? Depois, e isso, tô falando dos assuntos, né? No livro da gente a gente também tem vários textos sobre esses assuntos, a respeito desses assuntos, e outros que não têm tanto a ver com esses assuntos, exercícios de escrita, que a gente vai fazer bastante, tá? Que eu quero que vocês exercitem essa escrita de vocês, que vocês escrevam, que a escrita criativa de vocês esteja afiada, tá bem? Essa é uma das competências que eu quero que vocês desenvolvam. Competência é o quê, professor? O que é competência? Se eu sou competente ou se eu sou incompetente? Não, pessoal, competência é como você executa uma tarefa, é sua habilidade em executar essa tarefa. Isso é uma competência, tá bem? Então, vamos para o segundo capítulo aqui, ó. Segundo capítulo que se chama De Volta às Origens. Temos um texto logo no começo, Eco e Narciso, que é um texto que fala sobre mitologia grega, tá? A história de Narciso e de Eco, tá? Depois vamos ter algumas aulas sobre pronomes e coesão. Vamos ter mais aulas sobre pronomes, que vamos tratar dos possessivos, dos indefinidos e dos relativos. Vamos ter também umas aulinhas sobre ditongo, os ditongos, o ei, o eu e o oi, tá? Ditongo, lembra o que é?
Vogal mais semivogal. Vogal mais semivogal é um ditongo, tá? Então, aqui é o primeiro e segundo capítulo, nós já vimos. Agora o terceiro capítulo, tá? Que se chama Histórias do Cotidiano. Histórias do Cotidiano. A gente vai ter uma revisão de verbo, tá bem? Ali vai ser bom para eu ver se vocês realmente pegaram. Provavelmente é nessa hora que vai cair numa prova, tá? A gente vai poder colocar isso na prova, vai ser no segundo bimestre. Vamos ver os modos verbais e o aspecto verbal. O bom é que vocês já tiveram essas aulinhas sobre verbos no começo do ano, o que vai deixar vocês mais à vontade quando a gente for estudar verbos novamente, quando a gente for revisar esse assunto, tá? E se eu ver que vocês estão tirando de letra, a gente pula já vai direto para advérbios, que é um outro assunto que a gente vai ter no capítulo 3, tá? Os advérbios. Além dos advérbios, a gente vai ter o uso das consoantes S, Z e X, tá? As consoantes S, Z e X, tá? Temos o capítulo 4, que se chama Por Dentro dos Fatos. Aqui nós vamos ver mais verbos, né? Formas nominais dos verbos, a estrutura dos verbos, conjugação verbal e as vozes dos verbos, tá? A gente vai ver mais isso aqui, tá? No capítulo 4 ainda, a gente vai ver o modo imperativo, que é o quê? Que é o modo verbal imperativo, tá? E depois disso, vamos ver o que são verbos regulares e irregulares, tá bem? Esse daqui é nosso capítulo 4, tá? É assim que planejamos terminar nosso segundo bimestre. Quando é que vai estar nesses assuntos aqui? Provavelmente lá pela metade do ano, tá bem? Pela metade do ano, pela metade do nosso ano letivo, tá? A gente vai estar vendo aqui, terminando o capítulo 4. No capítulo 5, a gente vai ter o quê? O capítulo se chama Fontes de Informação. Fontes de informação. A gente vai ter sujeito e predicado. Vamos ter a classificação do sujeito, se ele é simples, se ele é composto, se ele é desinencial, tá? Vamos ter o uso dos porquês. A gente também viu isso aqui ano passado. Vocês aprenderam, tenho certeza disso, de tanto que a gente viu. O uso dos porquês, tá bem? E assim a gente vai terminando o capítulo 5. No capítulo 6, temos palavras carregadas de significado. Esse é o título do capítulo. Palavras carregadas de significado. Vamos ter mais sujeito ainda, que a gente vai ver sujeito indeterminado, tá? Vamos ver oração sem sujeito. Vamos ver também concordância verbal. E o uso do C cedilha, do S e do SS, tá bem? Na página 139, o capítulo 7, que se chama O que penso sobre, vamos ter a internacionalização do mundo, vamos ter desvendando os segredos do texto, tá? Isso aqui são os textos que nós vamos encontrar já no comecinho do capítulo 7. Uma coisa importante que a gente vai estudar lá no capítulo 7, ó, é a transitividade verbal. Para isso, vocês têm que aprender legal o que é verbo, tá? A gente vai ver isso durante o ano bastante vezes. Aqui, pelo menos em 3 capítulos diferentes, nós vamos estudar verbo. E já estudamos isso no começo do ano. Já tivemos essa introduçãozinha. Vamos ter o verbo de ligação. Vamos ter objeto direto e objeto indireto, que se liga totalmente à transitividade verbal. Teremos também predicativo do sujeito e do objeto. Isso daqui é predicativo. Também vamos ver bastante disso aqui. Por último, no capítulo 7, nós vamos estudar o uso do mas, do mais, do a e do mal com L e do mal com U. Tá bem? No capítulo 8, o último capítulo do nosso livro, que se chama Defendendo Opiniões, a gente vai estudar os tipos de predicado. Vamos ver concordância nominal. Vamos também ver o uso do SC, do SC cedilha e do XC.
C, para finalizar o nosso ano letivo, tá bem? Agora deem uma folheada aqui no começo do nosso livro, tá bem? Ó, a gente tem aqui, ó, temos uma história aqui, ó, lá vem história, tá? O que é que eu vou querer que vocês façam, pessoal? Para começo de conversa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler esse texto. Vamos ler o texto da página 6, tá? Começa na página 6. Isso é coisa de menino amarelo. Esse é o nome do texto. A gente vai começar a ler ele aqui e ele termina na página 9, tá? Só leiam o texto, não precisa fazer exercício ainda, tá bem? Vamos ler esse texto e é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e até mais. Tchauzinho.